Salve futeboleiro, Rodolfo Gomes na área. Hoje estou aqui para falar a respeito dessa situação envolvendo o Cruzeiro e Arrascaeta, que pode aí, inclusive, rebaixar o Clube Mineiro por um descumprimento de uma regra da FIFA, uma regra grave que foi aplicada em 2015. Eu vou explicar essa história para vocês. Falar de rebaixamento parece muito pesado, vai ter torcedor aqui que vai querer me xingar e tudo mais, mas sim, é uma coisa que em última instância pode acontecer, não é nenhum sensacionalismo da nossa parte, isso está previsto em lei e eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo. Mas antes, se puder deixar um like, isso ajuda muito o canal, se inscrever também e, claro, ativar o sininho para não perder nada. Para explicar essa história, a gente precisa voltar lá para 2015, janeiro de 2015, que foi quando o Cruzeiro contratou o Arrascaeta junto ao Defensor do Uruguai. Na época, o Cruzeiro, inclusive, ganhou a concorrência do Internacional, que também estava interessado no jogador. O Arrascaeta tinha 20 anos, era uma promessa, o Cruzeiro se interessou e foi à busca dessa contratação, mas não tinha dinheiro suficiente para efetuá-la. Com isso, na época, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, foi buscar a ajuda de um dos seus principais investidores que era o Supermercados BH. E com isso, operou uma contratação envolvendo divisões de direitos econômicos dos jogadores. Como ficou? 50% ainda ficava com o Defensor, 25% pertenceria ao Cruzeiro e 25% ao Supermercados BH, coisa que sempre foi muito normal no futebol, mas entra um porém muito grande. Em dezembro de 2014, a FIFA mudou completamente as regras do jogo. Imagino que vocês vão se lembrar, mas caso não se lembrem, eu explico aqui. A partir de 2015, não seria mais permitido terceiros participarem de direitos econômicos de quaisquer jogadores ao redor do mundo. Os direitos econômicos só poderiam ser divididos entre o clube que ele está atuando e ele próprio atleta. No entanto, a FIFA, sabendo que essa era uma sanção que mudava muito as regras do jogo, ela implementou um tempo de transição que ia de janeiro de 2015 até maio de 2015. Nesse tempo, os contratos feitos ainda poderiam ter participação de terceiros. No entanto, só um ano de contrato seria permitido, o que não foi o caso do Arrascaeta. Então, assim, no período que o contrato foi confeccionado, ele ainda poderia ter a participação dos Supermercados BH. No entanto, ele deveria ser apenas de um ano, o que não foi feito. Então, ele infringe totalmente as regras da FIFA. E aí vocês perguntam, mas e os outros contratos feitos lá atrás que tinham a participação de empresas? Como ficaram? Esses contratos a FIFA resolveu manter até o final dos seus períodos, ou seja, até quando eles acabassem, e quando eles fossem renovados, essa empresa não já poderia mais participar. Então acabou sendo uma contratação irregular segundo os moldes da FIFA. Só que isso nunca foi investigado porque de fato falta aí uma fiscalização. Imagina se a FIFA fosse fiscalizar todos os contratos de jogadores no mundo que acontecem a todo momento. Não daria. Mas como essa história veio à tona? Justamente com os Supermercados BH cobrando parte do seu valor na venda do Cruzeiro ao Flamengo. E aí, já com outro presidente, agora tá lá o Wagner Pires de Sá, essa história veio à tona porque o Supermercados BH não recebeu o valor que deveria receber, já que o Flamengo pagou muita grana pro Cruzeiro para contratar o Arrascaeta. E aí a FIFA acabou sabendo dessa questão e agora pode sim aplicar regras de punição muito severas ao Cruzeiro. E essas regras vão desde proibir o registro de jogadores novos, ou seja, proibir que o Cruzeiro não contrate por um determinado período. Inclusive essas punições são muito normais na Europa. O Chelsea passou por isso nessa janela, não pôde contratar ninguém por conta de descumprimento de regras da FIFA. Pode acontecer também redução de pontos em campeonatos, isso teria que ser estudado porque eu não sei de quais campeonatos eles reduziriam ponto, imagino que do atual, e aí poderia complicar demais a situação do Cruzeiro, que já é ruim nesse campeonato, e até um rebaixamento automático, essa mais difícil, mas ainda possível de acordo com as normas da FIFA. Então é mais um caso do Cruzeiro e seus presidentes, porque o presidente atual já tá fazendo muita cagada, a gente soltou um vídeo aqui falando a respeito, e do passado também, agora o Gilvan de Pinho Tavares, denegrindo a imagem do clube mundialmente, e mais do que isso, prejudicando o seu próprio clube com sanções que podem atrapalhar muito o seu futuro. Eu quero saber o de você, se você entendeu essa história, o que você acha a respeito, e o que você acha que vai acontecer com o Cruzeiro após o descumprimento dessa regra que é tão clara da FIFA. Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.